Certo, pessoal. A ideia de hoje é ver um pouquinho mais aí sobre o gerencial financeiro aí do Cienge, né, da parte de suporte à decisão, certo? A gente tem aí um subtítulo aí, construindo uma cultura de controle financeiro na sua empresa, né? Tendo em vista que o Cienge ele é um software ERP, né, ele é um sistema de gestão integrado, então ele vai fazer realmente um controle da empresa como um todo, né, todos os setores dela. E nesse módulo de suporte à decisão, a gente consegue consolidar informações desses módulos, né, não só do financeiro, que a gente está focando nesse momento, mas também ali a parte de engenharia, suprimentos, né, até mesmo a parte de viabilidade econômica e orçamento empresarial. Certo? Bom, meu nome é Ricardo, eu sou consultor de produto aqui do Cienge. Tem um foco ali na parte de implantação de sistemas nos clientes, então eu visito os clientes para fazer ali a implantação inicial do sistema ou a reimplantação, né, reestruturação do sistema dentro da empresa do cliente, fazendo diagnósticos empresariais de processo de negócio. Tá? Sou formado em engenharia mecatrônica e pós-graduado em gerenciamento de projetos. Vou passar umas orientações aí básicas da palestra para vocês. Ela vai ter uma duração aí de aproximadamente 20 minutos. O evento ele será gravado e disponibilizado para vocês logo após, né? A gente vai disponibilizar aí um link para que vocês possam assistir quando vocês quiserem e mostrarem para as pessoas que vocês acharem necessário. Os questionamentos vocês podem já enviar para a gente aqui pelo chat, mas caso queiram, também podem elaborar aí e-mails e mandar para a gente ali pelo relacionamentocienge@softplan.com.br. Então a gente tem aí uma problemática, né, a estudar, e por isso a gente vai verificar um pouco aí do gerencial financeiro. Como eu gerencio a minha empresa, quais são os dados importantes, né, que eu devo ter atenção, e como a minha empresa vai sobreviver, certo? Então, o gerencial financeiro ele ajuda a empresa em si a manter o controle financeiro de todas as áreas, né? Então, a gente pode ali avaliar tudo que foi realizado, o que está comprometido para aquele período, e visualizar também ali de repente algumas exposições de caixa, mas futuramente, né, visando aí criar movimentações financeiras para suprir essas exposições, né? Então, para a utilização do suporte à decisão como um todo, o ideal é a gente fazer a correta utilização dos sistemas, dos módulos que são mais operacionais, né? Então, quem operacionaliza a parte de financeiro, né? Quem operacionaliza a parte de comercial, suprimentos, que conversa muito com o financeiro, tem que estar bem alinhado, né? Tem que estar bem desenhado esses processos, para que a gente tenha ali informações concretas, né, e corretas para analisar futuramente. Certo. Como esse sistema ele é abastecido, né? Então eu vou fazer basicamente uma revisão de todas essas palestras online que a gente teve, né, para a gente ter uma noção aí de como a gente vai abastecer esse sistema gerencial financeiro. Tá? A gente viu ali um geral sobre o financeiro, né, como ele funciona, tendo uma visão mais macro do fluxo do financeiro da empresa de vocês, né? E logo após a gente começou a entrar em assuntos mais específicos, como contas a pagar, contas a receber, né, e caixa e bancos. Então, para a gente abastecer o gerencial financeiro, a gente vai ter que ter lançamentos de contas a pagar, de contas a receber, de preferência, né, que esses lançamentos sejam alinhados e conectados, né, com os outros módulos, no caso suprimentos, fazendo as compras, gerando as notas fiscais e isso gerando um custo que vai ser pago ali no contas a pagar, né? Ou mesmo um comercial fazendo as suas vendas e gerando contratos de venda, trazendo contas a receber para a empresa, né?
A gente também tem outro link que pode ser feito, que seria na parte de suprimentos também, na parte de contratos e medições, tanto como contratante, né? Então a gente geraria ali contas a pagar, como contratada, que a gente geraria contas a receber, certo? Então, para que esses movimentos financeiros todos cheguem ao gerencial financeiro, a gente tem que ter apropriação financeira, certo? Então, a gente vai apropriar essas receitas e esses gastos em contas financeiras do plano financeiro para que eles apareçam no gerencial financeiro de forma devida, tá? Então, caso surja a pergunta, né? Mas eu faço movimentações de caixa e banco entre contas, por exemplo, e eu não consigo enxergar isso lá no meu gerencial financeiro. Realmente isso não vai acontecer, né? Você não vai ter acesso a essa movimentação, pois ela não gera uma apropriação financeira, né? Ela é simplesmente uma tirada de um bolso colocada em outro. Então, a gente não tem ali esse link de apropriação financeira, o que faz com que essa movimentação ela não apareça no gerencial financeiro. Tá? Alguns itens que a gente deve se atentar aí seriam ali a parte de hierarquia de dados, né, que no caso seria basicamente ali o organograma da empresa, né? Quem é a liderança, no caso, por exemplo, uma holding, as subsidiárias embaixo dessa holding, essas subsidiárias, por sua vez, no comando ali dos grupos de empresa, né? E esses grupos de empresa agrupando todas as empresas necessárias, né? Então, esse é o maior dos destaques, na verdade, né? Porque isso tudo ele vai formar um grande guarda-chuva, né? Onde a gente vai conseguir fazer as análises consolidadas desses dados que a gente comentou anteriormente. Tá? Além dessa hierarquia, a gente vai poder criar também outros filtros, né? Que filtros seriam esses? Esses filtros seriam ali documentos, por exemplo, né? A gente teria documentos específicos para que espelhasse realmente o que acontece no banco, né? O que acontece na vida real, o que vocês realmente passam para a contabilidade de vocês, né? Então, esses documentos eles devem ter todas as informações gerenciais que vocês querem puxar nesses relatórios, mas também devem ter todas as configurações fiscais, para que todos os dados que sejam apropriados nesses documentos eles passem para a contabilidade, né, de uma maneira correta. Tendo em vista isso, a gente também tem que deixar bem claro a utilização do plano financeiro, né? O que vale aí também de repente uma conversa com o contador de vocês, seja ele interno ou externo, para que ele valide realmente esse plano de contas, né? E vocês não fiquem trabalhando com um plano de contas que na verdade ele não tem muita utilidade, né? Então essa validação com a contabilidade é muito útil, tá? Então ali os planos financeiros a gente deveria avaliar a abertura de contas das totalizações em resultados, né? Para de repente poder ter maior campo, né? Maior abrangência na hora de puxar um relatório gerencial desse sistema gerencial financeiro. Outro ponto bastante importante seriam ali as previsões financeiras sendo geradas, isso sendo no financeiro, no comercial, na parte de suprimentos. Essas previsões financeiras, elas que vão mostrar, né, o futuro para vocês, né? Então, toda vez que vocês criarem previsões financeiras com seus documentos devidos de previsão para que sejam feitas substituições posteriores, né? Isso vai te mostrar realmente um futuro, médio e longo prazo, né? Dependendo da organização que vocês tiverem por aí. E isso vai fazer com que a saúde financeira da empresa de vocês ela seja um pouco mais estável, tá? E a conciliação bancária. A conciliação bancária ela serve para mostrar
que todos aqueles movimentos que a gente fez, tanto de contas a pagar quanto contas a receber, eles realmente existiram na tua conta. Eles de fato estão no seu extrato, né? Então, a gente teria as contas pagas, as contas recebidas e também as movimentações de banco mesmo, né? Então, ali as movimentações de pagamento de taxas de boleto, taxas de cesta básica de conta, né? De manutenção de conta e por aí vai. Então, a gente tem que deixar realmente um espelho, né, da tua conta financeira no banco dentro do Cienge para que seja possível analisar os dados sem medo, né? Sem medo de errar. Então a gente tem aí os relatórios principais, que alguns já foram comentados anteriormente, né, pelo Delton. A gente tem ali o analítico de apropriações, onde vai mostrar todas as apropriações feitas para cada conta do plano financeiro, né? A gente tem ali uma análise de resultado sintético, fluxo de caixa sintético, o analítico, o demonstrativo de resultados e o adicional é o fluxo de caixa conciliado, né, que ele não vai levar em consideração a data da baixa feita daquele título, né, daquele gasto ou daquele recebimento. Ele vai levar em consideração, né, na verdade, a data da conciliação daquele movimento, seja ele de caixa e bancos, de contas a pagar ou de contas a receber, certo? Então, para encorpar um pouco aí essa nossa conversa, eu achei legal a gente trazer aqui alguns parâmetros envolvidos, né, nessa formatação dos relatórios de gerencial financeiro. Tá? Então, a gente tem ali alguns parâmetros que mudam a forma com que ele se comporta. Então, a gente tem ali parâmetros como o 209, né, que ele vai apresentar o valor líquido, né, o valor líquido da prestação ali, a realizar, né, em relatórios como análise de resultado sintético, analítico de apropriações e os comparativos, né, do engenharia com o financeiro, que seria orçamento e planejamento versus o realizado. Certo? Temos ali também o parâmetro 234, que ele vai considerar ou não os impostos retidos, né, para documentos de previsão no fluxo de caixa, né, nos fluxos de caixa, no caso, né, tanto sintético quanto analítico. Então, a gente tem ali um terceiro que seria um parâmetro que ele sobrepõe o 209, né? Então, caso a gente programe o 209 de alguma forma, de apresentar valor líquido, por exemplo, e no 259 a gente disser que ele não vai apresentar o valor líquido das informações de contas a pagar, a gente vai sobrepor esse 209 pelo 259 e ele realmente não vai apresentar o valor líquido, ele vai separar o que é o título do fornecedor, por exemplo, e o que foi o imposto retido, né? Então, cada um vai ficar na sua conta financeira dentro do relatório, certo? E isso gera bastante pano para manga, né? Vamos dizer assim, os clientes muitas vezes não conseguem chegar nas contas que estão vendo no relatório, justamente por alguma divisão que está sendo feita, né? Então ele vai analisar fora do Cienge de uma forma, quando ele vai olhar para dentro do Cienge ele vai ver que a conta não está fechando, mas muitas vezes são apenas esses parâmetros que estão envolvidos aí na geração desses relatórios que vão fazer que tenha essa distorção, vamos dizer assim. Tá? Então a gente também tem um outro parâmetro bastante importante que ele vai identificar, mostrar, né, no caso no fluxo de caixa, tirando ele de forma diária, quando que inicia a minha semana e quando termina a minha semana. Né? Então ali a gente vai poder identificar com a numeração, né, de 1 a 7, quais são os dias da semana, né? Quando ele começa e quando ele termina. Posso começar numa quarta-feira, pode ser mais importante para mim fazer dessa forma, né? Tudo isso vai depender da organização gerencial da empresa de vocês. Tá? E outros pontos aí bastante importantes que também fazem com que a gente tenha algumas distorções ou visões diferenciadas aí desses relatórios, que às vezes, muitas vezes, na verdade, eles mostram resultados diferentes
de alguns relatórios que a gente tem na parte operacional, né? Justamente por a gente não fazer esses parâmetros da consulta de acordo com o que a gente tinha feito lá na operação, certo? Então a gente poderia ali utilizar ali os agrupamentos, né? Eu citei alguns ali, né, nesse slide, que seria projeto, então a gente poderia linkar centros de custo que trabalham de uma maneira similar e entender dentro desse projeto, desses centros de custo, qual que está dando resultado melhor, qual que a gente deveria, de repente, cancelar, né, ou descontinuar, né? A gente poderia também analisar pelo tipo de negócio, então a gente poderia verificar, de repente, numa situação um pouco mais ampla, qual tipo de negócio que a minha empresa está fazendo que está me gerando um pouco mais de lucro, né? Ou que está valendo mais a pena, ou, no caso, que eu devo investir mais, certo? Então, eu devo investir mais no tipo de negócio em infraestrutura, por exemplo. Eu vou fazer uma obra de infraestrutura que, no final das contas, me dá muito mais retorno, certo? A gente pode avaliar ali por empresa, por holding, grupo de empresa, né? Subsidiárias, obras do centro de custo, né? E também ali pelas áreas de negócio, certo? De repente ali a gente trabalha com as áreas de negócio, por exemplo, patrimonial e incorporação, e a gente pode fazer uma avaliação ali qual tipo de área de negócio está impulsionando mais também a nossa empresa, certo? Os documentos, eles, como falado anteriormente, são parte integrante e bastante importante desses relatórios, tá? Eles permitem ali a seleção de múltiplos documentos, né? Então, tem alguns documentos que a gente pode criar para que sejam de forma gerencial apenas, né? Então, a gente vai fazer algumas movimentações que a gente quer que apareçam nesses relatórios gerenciais financeiros, ou a gente vai fazer algumas movimentações que eu não quero que apareçam, né? Eu não quero que sejam levadas em consideração no meu resultado, como um aporte, por exemplo, né? Então a gente tem como filtrar pelos documentos, né? E a gente consegue chegar num cenário mais próximo do ideal, certo? Ali a parte do período pode parecer assim um pouco simples, né? Mas na verdade um dos grandes problemas que a gente tem é nessa parte, né? O pessoal faz análises em relatórios operacionais, selecionando de repente ali um período, na hora que vai passar para a parte gerencial, traz um outro período e gostaria mesmo que tivesse o mesmo resultado do operacional. Com certeza a gente não vai chegar nesse resultado, né? Tendo em vista aí o período que foi colocado de maneira diferenciada, tá? Então a gente tem ali o período de vencimento dos títulos, das baixas, das parcelas e também ali das movimentações financeiras de caixa e bancos. Outro ponto bastante importante no parâmetro das consultas é a parte de disponível em, né? Então a gente vai escolher uma data, né, para esse disponível. Muitas vezes a gente escolhe esse disponível logo antes do período inicial, né? Então a gente vai fazer uma análise do mês de setembro, então vou pegar do primeiro ao último dia de setembro, e esse disponível em eu vou puxar no último dia de agosto, certo? Então eu vou ter ali esse saldo disponível em contas, né? Sempre lembrando, né, que esse disponível, muitas vezes a gente não vai considerar ali as contas caixas, tudo vai depender, claro, de como vocês fazem essas movimentações nessas contas caixa, nessas contas que vocês querem ou não levar em consideração, né? Então, esse disponível, ele tem ali também algumas flags que eu referencio e deve ser bem estudado ali até mesmo o cadastro da conta corrente, que é onde a gente vai indicar ali se ele deve ser considerado ou não para o disponível ali nos gerenciais, tá? A gente também tem ali os tipos de análise, né? São algo bem importante.
onde a gente vai informar ali se a gente vai analisar o que já foi realizado, ou comprometido, ou a realizar, né? Então, o realizado ele vai te trazer, né, as informações do títulos realmente baixados, né, ele já aconteceu, já foi pago ou já foi recebido. Então, eu tenho ali o que foi realizado até o momento. O comprometido, ele vai apresentar ali informações de títulos de contas a pagar, contas a receber baixados ou a vencer, né? Então seria ou a pagar ou a receber naquele mesmo período, dentro sempre do período, né? E onde vai mostrar também ali já um cenário de curto e médio prazo ali para a gente ter uma noção da saúde da empresa, certo? Algumas das flags aqui, eu separei algumas flags para a gente expor aqui para vocês. Por exemplo, ali o cálculo do somatório anterior ao período solicitado, né? Ele apresenta ali valores acumulados de entradas e saídas anteriores ao período informado, né? O período informado ali na parte de parâmetros de consulta. Tá? Outra flag seria considerar os documentos de previsão. Muitas vezes a gente vai considerar esses documentos, outros momentos a gente não vai considerar esses documentos, né? Então a gente vai poder realmente visualizar lá na frente ou não. No caso de a gente selecionar um tipo de análise realizado, né, essa flag de considerar os documentos de previsão, ela já não vai ser levada em consideração, né, justamente porque a gente já realizou o movimento e não está previsto, né? Então não tem sentido que essa flag esteja habilitada. Então ali a gente pode também incluir alguns títulos inadimplentes, né? Se a gente tiver de repente uma campanha de controle de inadimplência acontecendo e a gente está vendo que que está gerando resultado isso, né? Então que eu estou conseguindo arrecadar mais dinheiro com esses inadimplentes, então eu posso considerar em alguns momentos esses títulos inadimplentes. E aí todas as flags do disponível, né? Considerar disponível, então o valor do disponível será apresentado no relatório, se tu clicar nessa flag de considerar o disponível. Temos ali também a parte de consideração de centros de custos, contas do tipo caixa e contas do tipo investimento, que muitas vezes a gente, dependendo da análise que vai ser feita, a gente precisa ou não incluir essas contas. Certo? Pessoal, seria basicamente essas informações que eu tinha para passar para vocês, né? Mais uma forma resumida aí de como fazer essas análises e o que pode impactar nessas análises gerenciais financeiras para vocês, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês bastante. E caso tenha gerado alguma dúvida, né, seria interessante a gente receber de vocês essas dúvidas aqui pelo relacionamento cienge@softplan.com.br, certo? E se isso também despertou uma vontade de botar em prática algumas funcionalidades que vocês veem que não são utilizadas ainda no sistema de vocês, que vocês entrem em contato conosco ou com um parceiro que já está envolvido com vocês aí na região, né, para que realmente a gente possa fazer ali um mapeamento de otimização do sistema para fazer com que essas ferramentas sejam utilizadas daqui para frente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima chance aí que a gente vai ter de novas palestras.